Na semana passada, a polêmica entre os estudiosos do direito do trabalho era a liminar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski na ADIM 6363, envolvendo o parágrafo 4º do artigo 11 da medida provisória 936. Esse dispositivo tem o seguinte texto: os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuadas nos termos da medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração. Houve o questionamento na ADIM por um partido político de que esse acordo individual seria inválido porque a Constituição, lá no inciso 6º do artigo 7º, prevê a irredutibilidade salarial salvo disposto em negociação coletiva. Só por norma coletiva eu poderia reduzir os salários dos trabalhadores. É preciso lembrar que isso é uma conquista histórica dos trabalhadores, uma conquista da democracia com a Constituição de 88. Porque antes de 88, que em caso de comprovada crise financeira, a empresa poderia reduzir unilateralmente 25% do salário e 25% da jornada. Em 1965 veio a Lei 4.923 e trouxe a previsão que nas situações de dificuldade econômica, a empresa teria que negociar com o sindicato e, se não chegasse a um acordo para redução salarial, levaria a questão para a Justiça do Trabalho. Então o Estado, o juiz do trabalho, decidiria se o salário dos empregados seria ou não reduzido. Isso é uma legislação autoritária. A Constituição de 88 deixou esse tema a cargo dos trabalhadores. Mesmo no momento de crise econômica, porque se não reduzir o salário, vai fechar a empresa, os empregados vão perder os seus empregos. Então essa responsabilidade, os empregados e seus respectivos sindicatos têm de saber negociar e saber que uma negociação equivocada, a resistência de não reduzir os salários pode realmente implicar na perda dos empregos, no fechamento daquela empresa. O ministro Ricardo Lewandowski não declarou a inconstitucionalidade da MP. Ele apenas deu uma leitura conforme a Constituição, ou seja, ele preservou o texto da MP, mas deu um sentido para essa comunicação ao sindicato. Semana passada, então, eu vi muita gente nas redes sociais, vários sites, dizendo que a liminar implodia a MP, que a liminar ia aprofundar a crise porque as empresas iam preferir despedir. E em todas as lives das quais eu participei, eu pedi calma, dizendo, olha, estão fazendo uma leitura errada da liminar. Porque no plenário o ministro Lewandowski vai poder explicar o sentido da liminar dele, que não é nada do que estão dizendo, né? O ministro não disse que o acordo individual teria que ser homologado ou chancelado pelo sindicato. O ministro não mexeu no prazo de 10 dias para comunicação ao governo. Então eu me manifestei em todas as oportunidades que pude. Olha, o empregador fez o acordo individual com o empregado, manda para o governo e está valendo. Esse acordo individual ele é válido, salvo se o sindicato abrir uma negociação coletiva que possa representar uma mudança do contexto normativo. O ministro Ricardo Lewandowski julgou embargos de declaração da União. Trago aqui nesse conteúdo uma síntese do que foi o julgamento desse embargo de declaração. Pontuou que a medida provisória está integralmente em vigor, está rígida, não houve suspensão de eficácia de nenhum dos dispositivos da MP. O ministro só deu sentido à comunicação para que os sindicatos, se for o caso, possam iniciar uma negociação coletiva. Naturalmente, o ministro apontou que alguns sindicatos não estão sendo encontrados nesse momento e que o empregador deveria, então, procurar a federação ou a confederação. E os acordos individuais estão valendo integralmente, em especial para que o governo pague lá o benefício emergencial, salvo se futuramente, numa negociação coletiva, as partes, a empresa e o sindicato, disponham de um modo distinto. O ministro Lewandowski destacou que a medida provisória não pode ser lida dando uma função ao sindicato de arquivar acordos individuais. É lógico que ao receber notícia dos acordos individuais, o sindicato vai verificar se tem alguma irregularidade ou mesmo se a empresa tem capacidade de ajustar uma condição melhor
para o trabalhador. E eu tenho insistido que essa condição melhor pode ser, inclusive, aparando arestas das situações, por exemplo, dos benefícios que são preservados durante o período de suspensão contratual. Vou dar um exemplo: o plano de saúde geralmente tem uma participação do empregado. Ele vai ficar com o contrato suspenso até 60 dias, ele tem direito ao plano de saúde. Como é que fica o custeio desse plano de saúde? Isso é uma questão que pode figurar em cláusula de acordo coletivo com a empresa, né? Então não é simplesmente entender que o sindicato vai atrapalhar ou vai até prejudicar o trabalhador se opondo de modo injustificado. Tanto assim que o ministro lembra que a MP, no artigo 17, reduziu pela metade os prazos previstos na CLT para formalidades da negociação coletiva, justamente porque, visão sistemática, a MP previu a possibilidade dos sindicatos entrarem em negociação coletiva imediatamente após serem comunicados acerca dos acordos individuais. O ministro Lewandowski destacou que a liminar está em consonância com a resolução que foi aprovada agora pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é a resolução número 1 de 2020, intitulada Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. Um dos pontos que essa resolução indica é justamente a necessidade de garantir renda mínima e proteção aos empregos. O ministro Lewandowski destacou ainda que não é numa situação de crise que eu vou deixar de aplicar a Constituição. Pelo contrário, a Constituição, justamente em momentos de crise, demanda a sua máxima efetividade, em especial agora para proteger os direitos sociais arduamente conquistados. O ministro afirmou que é uma falácia dizer que a preservação do salário-hora é suficiente para dizer que não houve redução salarial, que não precisaria nem do sindicato porque está preservando o salário-hora. Ora, é o salário integral, dá o sustento do trabalhador. Se eu reduzo esse salário integral pela metade, é claro que o poder de compra do trabalhador foi reduzido pela metade. Ele vai ter dificuldade de arcar com seus compromissos e o próprio sustento de sua família. Agora, a liminar não tratou de um ponto, que tem sindicato que está irregularmente cobrando valores dos empregadores. R$50 por contrato para a gente dar a chancela, R$400 por contrato suspenso. Esse tipo de cobrança é ilegal. O TST tem jurisprudência pacífica e regular qualquer medida que cobre das empresas contribuições a serem pagas ao Sindicato dos Trabalhadores. A Convenção 98 da OIT que proíbe qualquer tipo de ingerência do segmento econômico no Sindicato de Trabalhadores e permitir que a atividade sindical dos trabalhadores seja bancada pelos patrões produz uma relação indesejável, em que os sindicatos acabam dependendo dos patrões para se manter, ao passo que a função constitucional do sindicato é representar os trabalhadores. Então eu espero que com esse conteúdo aqui a gente tenha conseguido esclarecer um pouco dessa questão envolvendo a liminar da ADIM 6363.